Palavra aberta. Os dois principais líderes políticos do país vivem uma fase delicada. O ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República na investigação de uma trama golpista para ele se manter no poder. Com a denúncia, nas próximas semanas, o Supremo Tribunal Federal vai definir se Bolsonaro vai ou não virar réu. Já o ex-presidente Lula enfrenta a mais baixa popularidade de seus 3 mandatos, apenas 24% de aprovação, segundo pesquisa Datafolha, queda de 11 pontos em relação ao levantamento de dezembro. Reprovação agora de 41%, também índice recorde de acordo com o levantamento. Com a baixa popularidade, membros da oposição chegaram a dizer que ganhou força a ideia de impeachment de Lula, num cenário semelhante de reprovação popular, quando Fernando Collor e Dilma Rousseff foram afastados da presidência. Diante desse cenário, qual seria o futuro político de Lula, principalmente em relação à possibilidade de reeleição ano que vem? E a situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro? Poderá ser condenado? Preso? Impedido de disputar eleições, ele terá força ano que vem para apoiar um nome com reais condições de vencer a disputa presidencial? Para debater o assunto, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o cientista político, doutor em ciência política, professor da PUC Minas, Malco Camargos. Obrigada pela presença, professor. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Kátia, Eustáquio. Prazer estar com vocês. Obrigado, Malco. Estamos recebendo também o advogado, mestre em Direito, especialista em Direito Penal, professor de graduação e pós-graduação em Direito Penal e Criminologia, Lucas Azevedo de Lima. Professor Lucas, bom dia, obrigado pela presença. Obrigado, Eustáquio, Kátia, caros ouvintes. Estamos à disposição para debater esse tema interessante e polêmico. Bem-vindo ao Palavra Aberta, professor. Vamos começar ouvindo o Malco Camargos. Politicamente, qual é a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro? Podemos considerar que essa denúncia oferecida pela PGR é a principal, é a de maior peso? E também, já falando aí de relevância, de peso político, a gente sabe que o Bolsonaro já está inelegível. Essa é a principal denúncia e como que ela pode afetar, como que a gente pode dizer, a influência ainda do Bolsonaro na direita, professor? Influencia de maneira direta no capital político do presidente Bolsonaro. Acordos feitos antes da eventual prisão dificilmente são cumpridos caso ele seja preso. Então, politicamente, haverá uma fragmentação da direita e uma disputa entre quem irá ocupar o cargo do maior líder da direita caso ele seja preso. O mesmo aconteceu com Lula quando foi preso. Ele continuou tendo uma comoção em relação ao seu nome, mas para a sua sucessão houve uma disputa interna entre os nomes do Partido dos Trabalhadores de quem seria capaz de suceder Lula, quem iria herdar o espólio. A direita vive esse drama. E esse drama vive com mais um sentido. O que Bolsonaro sempre contribuiu como sendo o que unifica, o que coloca para todos os lados, deixa em escanteio aqueles que são contrários à mesma pauta, perde essa voz. E sendo assim, a disputa fica muito inanimada em relação a quem é de fato o representante da direita do Brasil, sem a presença contínua do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas você não acha, Malco Camargos, que, por outro lado, pode haver um fortalecimento do ex-presidente Bolsonaro com o argumento dos seus apoiadores de que ele está sendo vítima de uma perseguição, ele pode ser vitimizado até se ele for preso? Só se ele for solto, Eustáquio. Enquanto ele continuar preso, levando a cabo essa possibilidade, e ele sendo preso, a vitimização vai acontecer em grupos muito específicos da direita e ele perde a capacidade de fazer interlocução com outros grupos. E é sempre bom lembrar, tanto Lula quanto Bolsonaro são líderes importantes, mas não têm a metade do eleitorado. Eles precisam ocupar o centro do espectro político. E para ocupar o centro do espectro político, a capacidade de diálogo com outros grupos é fundamental. E alguém excluído, privado de liberdade, não tem capacidade de dialogar com a outra metade do país, que não é nem Lula, nem Bolsonaro. Malco, antes de passar a palavra para o professor Lucas, eu ainda quero pontuar com você um pouquinho em cima dessa pergunta do Eustáquio. A gente tem percebido que até agora o Bolsonaro não foi preso. Não seria uma estratégia ou um cuidado, uma cautela, talvez uma prudência aí da Procuradoria-Geral da República, do próprio Supremo Tribunal Federal, de conseguir mais elementos justamente para que, ao ser preso, Bolsonaro não tenha um efeito inverso, ele acabe causando uma grande comoção e saia ainda mais fortalecido? Acho que esse é o ponto, Kátia. Se eventualmente ele for preso e acontecer com ele a mesma história, a mesma trajetória de Lula, recupera todo o prestígio
que é retirado com a prisão. Então, uma eventual reconhecimento de erros da justiça, como foi o caso do ex-presidente Lula, o coloca no lugar de Marte. Agora, se esse Lula tivesse continuado preso, certamente a imagem não seria a mesma. Então, a justiça é capaz de desconstruir a imagem de alguém, mas também, quando ela reconhece o seu erro, ela volta, aquele que foi, de fato, injustiçado, volta com muito mais força. Não há dúvidas que isso aconteceu com Lula. E pode ser que aconteça com o Bolsonaro ou não, dependendo dos avançados da justiça, mas aí o doutor pode falar muito melhor do que eu sobre essas possibilidades. Pois é, passando a palavra então para o professor, para o doutor Lucas Azevedo de Lima, para o nosso ouvinte, para o nosso internauta entender o que significa essa denúncia da Procuradoria-Geral da República. Isso a gente pode considerar uma derrota contundente, não só do ex-presidente Bolsonaro, mas dos outros denunciados também? Ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República é algo contundente? Eustáquio, sem dúvida. Na verdade, assim, eu até faria aqui uma retificação. Eu pesquisei esses dias durante a imprensa que seriam 34 denunciados. Isso é um erro, tá? A denúncia que foi formalizada constam apenas 8 denunciados. Nós temos uma narrativa sobre 34 envolvidos, mas a acusação formal recai somente sobre 8 denunciados. Pode haver outras denúncias ainda, mas a que está vigente, né, a que veio a público nos últimos dias, ela trata de 8 pessoas, entre elas o ex-presidente. E é, sem dúvida alguma, do ponto de vista jurídico, uma denúncia, não só no caso dele, que trata de uma questão muito particular da Procuradoria-Geral da República, é um tema muito denso, mas qualquer denúncia, quando o Ministério Público ele formaliza essa denúncia, ele está considerando que houve indícios que tem elementos suficientes, pelo menos iniciais, de suposto cometimento de crime. É evidente que isso pressupõe agora, daqui para frente, caso a denúncia seja recebida, isso vai tramitar no STF, mas esse juízo prévio feito pelo órgão acusador quer dizer que ele entendeu que, pelo menos no juízo inicial, que tem elementos importantes que justificam responder por o processo. E o que significa o Supremo Tribunal Federal, né, o ministro Alexandre de Moraes, ter retirado o sigilo da delação premiada, a transcrição do Mauro Cid, e depois também ter tornado públicos os vídeos e os áudios? Essa foi uma decisão muito particular dele. Normalmente o inquérito ele corre em segredo de justiça. A ação penal é uma ação penal pública, embora esteja no STF, e fatos que sejam mais sensíveis normalmente são mantidos em sigilo. Ele adotou essa providência muito particular, uma decisão unilateral dele de revelar o conteúdo, e eu entendo que é muito mais um impacto até político do que propriamente jurídico. Agora, professor, muita gente se pergunta por que até a gente, eu vou perguntar tecnicamente, né, do ponto de vista jurídico. Muita gente fala assim, poxa, várias pessoas no entorno do presidente já foram presas. O ex-candidato a vice Braga Neto está preso, o próprio ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, foi preso por 2 vezes. Por que até hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi preso, sendo que, pela acusação da Polícia Federal na investigação e agora na denúncia do Ministério da Procuradoria-Geral da República, ele é considerado o líder da trama golpista? Uma coisa que é importante a gente destacar é o seguinte: a prisão, via de regra, ela é excepcionalidade. Alguém só pode ir preso de forma normal e ordinária quando efetivamente transitou em julgado alguma decisão. Essa prisão cautelar provisória em circunstâncias muito excepcionais, quando alguém está atrapalhando a justiça, tem algum ato concreto de aliciar a testemunha. Então, cada caso é muito analisado de forma particular. Essa circunstância toda que envolve o presidente Bolsonaro, eu tive a oportunidade de ler com muito cuidado a denúncia, como envolvem fatos pretéritos que já vêm de algum tempo, né, em que basicamente se imputa a ele estar liderando atos golpistas, atos preparatórios que objetivavam o golpe. São elementos que, em tese, poderia olhar, né, do órgão acusador o pedido de prisão preventiva, mas não foi o caso. Até o momento, isso não recaiu sobre ele. A denúncia, ela é contundente? Na sua avaliação? A denúncia eu não tive a oportunidade de ler na íntegra, mas eu li frações dela, são 270 páginas, ela traz elementos muito contundentes, ela aborda uma série de envolvimentos, não só do presidente, ex-presidente, como outras pessoas ao seu redor. Então trata de reuniões, trata de e-mails trocados, operações da Polícia Federal, da Polícia Federal que eram direcionadas a impedir votação de supostos eleitores do presidente Lula. Então é um conjunto muito denso que não é suficiente. A partir de agora tem que ter instrução, tem que ouvir testemunha para que se possa chegar a um convencimento final, mas é uma situação muito delicada, posso dizer assim, do ponto de vista técnico, uma situação muito delicada de todos os envolvidos. Voltando a palavra aqui para o Malco Camargos, claro, Malco, que você pode repercutir, né, em cima do que foi dito aqui pelo Dr. Lucas, mas aí, como a gente está tratando aqui de 2 líderes políticos em situações delicadas, queria que você comentasse também um pouco a situação do presidente Lula, né, que está vivendo uma baixíssima popularidade e uma situação que tem preocupado muito o governo.
O primeiro ponto, né, que é bom destacar é baixa popularidade não é o caminho para o impeachment. Baixa popularidade é um advento que qualquer governante está sujeito. O impeachment é feito por outras dimensões. O impeachment é sempre um julgamento político. Muitos dizem que esse julgamento do Bolsonaro também é político, apesar de eu discordar. Ele foi um crime político no qual buscava-se a manutenção do poder político, mas o crime era contra todos nós. Afinal, retirar uma democracia, o direito de voto das pessoas, não reconhecer o estado da eleição, é um crime contra todos os brasileiros. Agora, Lula tem sim um problema de popularidade neste momento. Se é estrutural ou conjectural, é a dúvida do que vai acontecer. O governo terá capacidade de reverter isso, ou seja, é contextual o que está acontecendo neste momento. Ou se é conjuntural, se já está na estrutura do poder, Lula não reverte mais isso, a questão é para 2026 e não para agora. Para que se tenha impeachment, além de ter a baixa popularidade, é necessário que se tenha, do ponto de vista da história de outros impeachments, envolvimento com questões de corrupção. E essa não é a tônica do governo Lula no seu terceiro mandato. Tem que se ter também baixa relação com o Congresso. E Lula tem conseguido relacionar com o Congresso a duras penas, mas tem conquistado pautas importantes no Congresso. Além disso, tem que ter uma boa relação com a imprensa, que Lula conseguiu. Dilma nem Collor não tinham essas 4 coisas, além de ter a baixa popularidade. Então, a história é bem diferente. Baixa popularidade, o presidente Temer também teve, na casa de menos de 10 pontos percentuais, igual o presidente Dilma. E nem por isso se falou de impeachment contra ele. Então, o impeachment é um julgamento político, mas precisa de outros elementos políticos para que ele aconteça. E Lula ainda não está nesse estágio. Então, aqueles que têm esperança disso, não vai acontecer. E Lula, querendo ou não, se beneficia com os eventos dessa semana, uma vez que tira a pauta negativa do seu governo e passa a discutir, então, agora a pauta negativa da direita com a possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesta semana, ganhou muito destaque uma carta, né, daquele advogado Cacai, que é um apoiador do presidente Lula, dizendo que o Lula do terceiro mandato não é o mesmo do primeiro e do segundo, que é um outro Lula, com críticas também à primeira-dama Janja. O impacto dessa carta, e parece que ele recebeu também apoios, né, por essa fala, por essa declaração, com as críticas ao presidente Lula. Hoje o Lula é mais fraco, Malco? Lula está mais fraco hoje do que estava no início do governo, não há dúvida disso. Agora, Lula ainda tem a caneta, ainda tem os seus ministérios, ainda tem a capacidade de implementar e mudar políticas públicas, certamente. O clima dessa semana impacta a reforma ministerial que está por vir. Já começou mexendo na comunicação e vai mexer em outras áreas do governo, buscando exatamente reverter esse processo. É bom lembrar, ainda tem mais 1 ano e 11 meses de governo do presidente Lula. E antes da eleição, 1 ano e 6 meses para ele tentar reverter a baixa popularidade, que não o tira do poder, mas inviabiliza ou coloca ele um ator político numa eventual disputa do segundo mandato muito mais fraco, uma vez que presidente mal avaliado tem poucas chances de conquistar a reeleição. Voltando a palavra para o professor de Direito, o advogado Lucas Azevedo de Lima, no caso do julgamento do ex-presidente, no caso do julgamento da denúncia lá no Supremo Tribunal Federal, sobre essa trama golpista, ela pode ser analisada por uma turma do Supremo Tribunal Federal, que tem, por exemplo, o próprio Alexandre de Moraes, que é bastante questionado, e os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, que foram indicados pelo presidente Lula para ocuparem a cadeira no Supremo Tribunal Federal. Se essa denúncia for analisada na turma e não no plenário do Supremo, corre o risco de depois, se houver uma condenação dos acusados, tudo ir por água abaixo, se declarar em suspeição, acontecer a mesma coisa que aconteceu na Lava Jato, anular a condenação. Existe esse risco? E aí eu já emendo. Esse caso tinha que ser julgado no plenário do Supremo por todos os 11 ministros? Excelente pergunta, Eustáquio. A princípio, a chance é quase zero nesse sentido. O simples fato de haver indicação do presidente da República não torna de forma automática suspeito o ministro. Tá? Existem na primeira turma, como você disse, alguns ministros indicados pelo presidente Lula, como tem na segunda turma ministros também indicados pelo presidente Bolsonaro. Por que esse processo está na primeira turma? Porque o relator do inquérito que trata desse assunto é o ministro Alexandre de Moraes. Como ele está na primeira turma, por essa razão o processo do Bolsonaro está sendo tramitado na primeira turma. Tá? Desde o final do ano de 2023, o STF adotou o entendimento, que está corroborado no regimento interno, de que as turmas podem julgar por conta própria as ações penais originárias do próprio STF, que é esse caso. Então, não é obrigatório que o plenário conheça desse tipo de caso. Entretanto, há uma oportunidade, o próprio regimento permite, que o relator,
Conforme for a matéria, a gravidade dos casos envolvidos, a repercussão, ele pode submeter essa matéria ao julgamento do plenário. Então é uma faculdade que ele tem, o que eu particularmente considero prudente nesse caso, dada a repercussão dos fatos, a gravidade do delito, a especialidade de quem se trata um dos denunciados, que é o ex-presidente da República. Eu entendo, o Malco pode dizer até um pouco melhor, mas isso ensejaria uma roupagem de maior legitimidade da decisão, se isso for conhecido e julgado pelo plenário, não se limitando à primeira turma. Mas, repito, isso é uma mera faculdade. Se na eventualidade desse processo ser julgado na primeira turma, isso está respaldado no que diz formalmente o regimento do próprio STF. Mas isso depende do relator ou a defesa do Bolsonaro pode entrar com esse pedido para que o caso vá para o plenário? É uma faculdade do relator, o regimento interno prevê dessa forma. A própria defesa do Bolsonaro já questionou a suspeição do ministro Alexandre de Moraes. Essa questão já foi até resolvida. Por 9-1, o próprio plenário, que é competente para julgar a suspeição, entendeu lá, na época que ele relatava o inquérito, que ele era competente. Então, é praticamente zero a chance de conseguir tirar o Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, da relatoria desse caso. Agora, o Alexandre de Moraes, ele pode se considerar, se declarar, né? Não é suspeito, é... Impedido, perdão. Impedido de julgar a denúncia e só os demais ministros da primeira turma o julgarem? Como é que funciona na prática, Kátia? Se ele abre mão, se ele se declara impedido, o processo vai ser redistribuído para um dos ministros. Então esse é o procedimento interno do STF. Né? Eu acho praticamente impossível, muito improvável que ele o faça. Porque independentemente de turma? Independente. Aí pode cair na mão do Nunes Marques, por exemplo? Sim, na mão de qualquer um deles, caso ele se declare impedido. Aí há uma redistribuição, né, por sorteio para qualquer dos ministros que compõem o STF. Voltando a palavra para o Malco Camargo, do ponto de vista político, já pensando nas eleições presidenciais do ano que vem, vamos imaginar o ex-presidente Jair Bolsonaro está impedido de disputar, está inelegível, pelo que especialistas falam, dificilmente ele vai conseguir reverter isso. E o ex-presidente Lula, até ele mesmo admitiu que a idade avançada pode impedi-lo de disputar a reeleição no ano que vem. Ano que vem ele vai ter 80 anos de idade. Na sua visão, Malco, faltam nomes naturais para uma sucessão, entre aspas, de Jair Bolsonaro e uma sucessão da figura do Lula também? Janja e Michele seriam esses nomes naturais? Bom, sem nenhuma dúvida, eu concordo absolutamente com o Eustáquio que falta nomes. E com certeza, Kátia, os nomes não são Janja e Michele. A falta de alternância de poder nesse país e com a idade dos líderes impressiona muito, como não há líderes jovens entrando na política com o protagonismo necessário para pensar o Brasil. Quando a gente olha isso em outros países, não é do mesmo nível, do mesmo status das nossas lideranças. Ou seja, a renovação de candidatos de 30 e poucos anos, 40 anos, fazendo toda a diferença. Isso, do ponto de vista político, diz muito. A falta de formação dentro dos quadros políticos brasileiros, dentro da estrutura partidária, de nomes capazes de serem protagonistas. Até muito pouco tempo atrás, até 2-3 meses atrás, Lula com popularidade de cerca de 30%, 40% e Bolsonaro com uma adesão também em relação à direita, inviabilizava a possibilidade de um outro nome. Era certo que a disputa se daria entre um candidato do Bolsonaro, ou ele próprio, caso revertesse, mas se não, alguém indicado, ungido por ele, contra o ex-presidente Lula. Ou seja, o país continuaria sem renovação. Neste cenário, abre possibilidades. Abre possibilidades para nomes da música, como já tem surgido aí, como Gustavo Lima, etc. E abre possibilidades para outros nomes da política que sejam protagonistas da agora para frente. Eu não tenho dúvidas. É muito melhor uma disputa com mais candidatos, com mais possibilidades de escolha, do que uma consolidada entre dois líderes que disputam muito mais o poder entre si do que pensar, de fato, no coletivo e no sucesso do país em relação ao que precisa nós brasileiros. No caso do PT especificamente, você acha que houve um erro do partido ou uma condução inadequada de, desde 89, o Lula ser o principal líder e ser o candidato à presidência da República? Só não foi em 2018 porque ele estava preso, condenado, e foi o Fernando Haddad. Mas todas as outras eleições, Lula candidato. Não pode considerar aí, porque uma vez que ele ganhou 3 eleições, então é difícil você trocar, você tirar o seu artilheiro e colocar um outro jogador que não tem o mesmo potencial, no qual só um vai ter a chance de bater o pênalti. Então, mas aí o PT não preparou uma outra pessoa para hoje suceder Lula, né? A minha impressão, Eustáquio, é que este governo Lula começou com a ideia de Haddad ser presidente.
O Lula sabia do desafio da economia e colocou o melhor quadro que o PT tem na sucessão para ser exatamente o ministro da Economia. Então, acho que ele apostava que a situação econômica seria diferente. Ainda não colheu esse resultado e pode ser que não colha. E não colhendo, Haddad não vai se tornar o líder que poderia ser. Mas eu tenho a impressão que no início, na montagem do governo, Lula pensou que esse seria o seu último mandato e o candidato à reeleição seria o melhor quadro do PT, que estaria do quadro mais importante, aonde o PT sabe que poderia dar resposta, que é na economia. E era a grande proposta de campanha, né? Custo de vida mais barato, mais dinheiro circulando, uma melhor qualidade de vida dos brasileiros. Mas, até agora, os brasileiros não sentiram esse resultado e, por isso, a queda da popularidade do presidente Lula. E o PL tem adotado essa estratégia? Você vê o PL preparando novos nomes, o Nicolas Ferreira, né? Outros nomes dentro do partido para uma eventual disputa? O PL, sem dúvida, construiu mais nomes, a direita construiu mais nomes do que a esquerda, né? Então a gente tem que pensar. No PL, a gente tem, de um lado, Tarcísio, temos Ratinho Júnior, que também incorpora esse campo da direita, temos o próprio Nicolas, não, sem ter idade para disputar a presidência, mas um líder que é proeminente. Agora, importante, com a ausência de Bolsonaro, esses atores passaram a disputar espaço entre si. E ao disputar espaço entre si na política, não é só defender o seu ideal, falar por que você é melhor. É também falar por que o outro é pior do que você. Na política isso é natural e essa unidade que tem na direita sem a presença de Bolsonaro certamente diminui e os conflitos podem levar ao enfraquecimento desses líderes. Para a gente finalizar com o professor Lucas Azevedo de Lima, agora o senhor estima prazos de o Supremo Tribunal Federal decidir se os denunciados virarão réus ou não, audiências, depoimentos e eventuais condenações esse ano que vem, nos próximos meses? Bolsonaro, se preso, pode acontecer esse ano ainda? Eu falo sempre assim, o nosso drama no judiciário é sempre de demora. Agora, esse caso é de uma rapidez espetacular. Um caso está sob os holofotes, dificilmente vai ser uma tramitação lenta. Então, acredito que todos os atos vão ser bem rápidos. O que foi aí? O processo já foi distribuído, já houve incitação para apresentar a defesa. Então, tem tudo fluído muito rápido, sabe? É difícil falar em prazo, mas eu acredito que não Está fluindo rápido, mas dentro do correto, né? Dentro do que a lei determina. Não tem problema nisso não, né? Inclusive, ontem, a própria defesa do Bolsonaro pediu uma dilação de prazos para que a defesa fosse apresentada em 83 dias, o que foi indeferido. Por que 83 dias? Porque foi o prazo que a Procuradoria-Geral da República teve para formular a denúncia. Então, eles alegavam a isenção para que tivesse o mesmo prazo, só que a lei ela é clara no sentido de que a defesa tem prazo tão somente de 15 dias. Mas os trâmites devem transcorrer, eu não acredito, do ponto de vista técnico, em prisão do Bolsonaro nesse momento. Isso só vai acontecer após uma decisão final. É importante dizer que se a primeira turma julgar de forma unânime, a princípio não tem recurso para o plenário. Isso só poderia acontecer se houvesse uma decisão não unânime, ou seja, algum dos ministros dos 5 que integram a primeira turma, se houver algum voto divergente, o que eu também não acredito. Mas uma eventual prisão do presidente Bolsonaro esse ano é muito improvável. Eu acredito que isso é um processo aí, dadas as particularidades, elementos, ainda que se queira dar vazão muito rápido, vai demorar algum tempo. Então é coisa de pelo menos mais um ano aí, para a gente poder ver uma decisão final nesse processo. Nós debatemos o Palavra Aberta de hoje, o futuro político do presidente Lula, diante do último índice que foi divulgado de popularidade, a mais baixa de seus 3 mandatos, 24%, e o futuro jurídico do ex-presidente Jair Bolsonaro, que acaba de ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República pela suposta trama golpista em 2022. Recebemos com prazer o cientista político, doutor em ciência política, professor da PUC Minas, Malco Camargos. Malco, obrigado mais uma vez pela presença, pela contribuição. Um grande abraço. Abraço, Eustáquio, Kátia, eu agradeço. E agradecemos também pela presença ao advogado especialista em Direito Penal, mestre em Direito, professor em Direito Penal e Criminologia da Unipac e também da Faculdade Asa de Brumadinho, Lucas Azevedo de Lima. Foi um prazer recebê-lo no Palavra Aberta. Até a próxima, professor. Prazer foi meu, Kátia, Eustáquio, caros ouvintes. Muito obrigado. Bom dia. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h30, aqui no Jornal da Itatiaia, e você pode acompanhar também pelas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.